Abra sua Bíblia em Salmo 127 e o verso 1 a 3. Salmo 127 e os versos 1 a 3. O título da mensagem de hoje é Amor ou Ódio? Você escolhe. Você escolhe o que você quer ter do seu filho, da sua filha. Ser amado ou ser odiado pelo seu filho? Amor ou ódio? Escolha é sua. Abra sua Bíblia então, vamos ler Salmo 127, versos 1 a 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Família é um projeto divino, que nasceu no jardim do Éden, assim como o sábado, nasceu no jardim do Éden. E depois de 6.000 anos, ainda estamos aqui com estas duas instituições sagradas, família e sábado, exaltando o Criador. E queridos, neste projeto divino chamado família, Deus planejou fazer de você pai, de você mãe, e vocês filhos, nós filhos, seres santos. E o principal centro de santidade é a família. Se nós não formos santos na família, pouco importa a santidade na igreja, na rua ou no trabalho. Se faltar a santidade dentro do lar, no relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, então todo o nosso serviço de adoração ao Senhor, no templo do Senhor, será hipocrisia. Portanto, eu convoco você para buscar com sinceridade de coração a santidade no lar, a santidade no relacionamento com a esposa e no relacionamento com os filhos, porque ali é o lugar mais difícil de ser santo. A Bíblia diz em Provérbios 22, verso 6, Provérbios 22, verso 6, nós lemos: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instruir, ensinar, é isso que Deus quer que façamos com os nossos filhos. Não podemos deixar os nossos filhos crescerem como órfãos, como bastardos, sem um pai para colocar limites, sem uma mãe para dizer não, ensinando obediência. Queridos, estavam a ponto de guilhotinar um jovem criminoso, e antes da pena ser executada, perguntaram a este jovem criminoso, ele seria decapitado? Perguntaram: qual é o seu último pedido? Seu último desejo? E ele disse: o meu último desejo é que procure no meio da multidão que está me assistindo a minha mãe, ela deve estar aqui, e a tragam até aqui à frente. E então procuraram a mãe daquele sentenciado, trouxeram aquela velhinha para frente, e olhando para a mãe, ele disse: toda a minha desgraça eu devo a esta mulher. Quando eu era menino e fazia algo mal, errado, ela nunca me corrigia, nunca me colocou limites, nunca me ensinou a ouvir um não, assimilar um não. Deixava eu fazer tudo. Se eu roubava alguma coisa, ela nunca me dizia que não deveria ter roubado. Muitas vezes eu trouxe o produto do roubo para casa, e ela aceitou, ela usou o produto. E eu fui decaindo, eu fui me tornando um bandido, um criminoso, e cheguei então a este ponto. Ele atribuía a sua desgraça à mãe. O ódio, você podia ver nos olhos e na voz, o ódio que ele tinha da mãe. Por isso o título desta mensagem de hoje: amor ou ódio? O que você quer? O que você quer receber dos seus filhos? Há muitos pais bonzinhos,
que vão ser odiados pelos filhos, porque são bonzinhos, deixam tudo, abrem mão de tudo, fazem todas as concessões, dão mais honra aos filhos do que a Deus. O que é que você quer, filhinho? O que é que você quer, filhinha? Aquelas criancinhas nunca ouvem o que Jesus quer. Qual é a vontade de Jesus para você? É a vontade da criança em primeiro lugar. Agora vamos a uma outra história que aconteceu num campo de batalha, quando Napoleão Bonaparte estava acampado com seu exército, e acharam à noite um soldado fugindo do acampamento. Quando ele estava subindo numa jangada feita assim de pedaços de pau e tentando atravessar o Canal da Mancha, ele foi apanhado e trouxeram-no até Napoleão Bonaparte, o comandante, e Napoleão perguntou: quer dizer que você estava tentando atravessar o Canal da Mancha nestes pedaços de madeira, nesta jangada? E ele disse: sim, eu estava tentando. E se o senhor permitir, eu irei. Napoleão Bonaparte disse: você deve ter uma linda noiva do outro lado esperando por você, não é? Ele disse: não, comandante. Lá do outro lado eu tenho a minha mãe, velhinha, doente. Eu queria vê-la pela última vez. Um amor à mãe, um amor que o levou a arriscar a vida para atravessar o Canal da Mancha numa pequena jangada feita à mão. Então Napoleão Bonaparte disse para ele: não, se é assim, você irá ver a sua mãe, mas não de jangada, você vai de navio. Eu vou mandar um navio levar você lá. Queridos, o amor ou o ódio dos filhos, o que é que nós vamos ter? O que é que nós escolhemos ter? Por que essa diferença? Por que há filhos que odeiam seus pais? Conversando com um jovem que foi membro de uma das minhas igrejas, viveu nas drogas, cheio de tatuagens. Uma pessoa que disse: pastor, eu fiz tudo na vida, tudo que o senhor possa imaginar eu fiz, e meu pai nunca disse não. Meu pai nunca me colocou limites. Eu considero ele o responsável por tudo isso. É verdade, queridos. Ele está certo. O pai é o responsável pelas atitudes rebeldes, irreverentes, porque o pai não ensinou a criança a assimilar o não. Nós pais temos dificuldades em falar não. Nós pais temos maior dificuldade ainda de sustentar um não. Porque eu até vejo pais falando não, mas o que eu não vejo são pais sustentando um não. Dizem um não para depois ceder. Por favor, papai e mamãe, nunca falem não se for para ceder. Nós temos que lembrar que para todas as regras existem exceções. Hoje nós vamos estar pregando não sobre exceções, porque sobre exceções não dá para pregar, porque exceção é exceção. Nós vamos pregar sobre regra, o que Deus quer para nós, família cristã, família que está se preparando para o céu, pais que querem levar os filhos para Jesus, pais que querem levar os filhos para o céu. O que é que Deus espera? Qual é a missão de Deus para você? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia e ler comigo Gálatas capítulo 6, versos 7 a 10. Gálatas capítulo 6 e os versos 7 a 10. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6 e os versos 7 a 10. Todos acharam? Podemos ler. Gálatas 6, versos 7 a 10. Diz assim: não erreis.
Deus não se deixa escarnecer. Há pessoas que pensam que Deus é bonzinho, né? Aceita tudo. Deus não aceita tudo. Deus é estrito. Ele exige. E Ele é bem claro naquilo que Ele exige. Deus não se deixa escarnecer. Não se brinca com Deus. Brinca-se com bola. Ou com esquiar, ou patim. Qualquer coisa. Você pode brincar. Mas não brinque com Deus. Porque Deus não é de brincadeira. Deus é bem-humorado, mas Ele não é de brincadeira. Não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se nós ensinamos os hininhos aos nossos filhos, se nós ensinamos as historinhas da Bíblia aos nossos filhos, se nós os ensinamos a virem à igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado, nós estamos semeando no Espírito. Mas se nós não fizermos isso, estaremos semeando na carne. E se nós semearmos na carne, vamos estar semeando para a perdição. E diz o verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente, nós temos que responder diante de Deus pela nossa família, aos domésticos da fé. Nós às vezes damos muita atenção aos que não são da fé, ou seja, aos que não estão bem próximos de nós. Mas a nossa maior responsabilidade é para com os que estão próximos de nós. Nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. O maior bem que podemos fazer aos nossos filhos é ensiná-los a obediência. E a lição desta semana falava sobre obediência como sendo resultado do quê? Reavivamento. Reavivamento que não produz obediência não é reavivamento, é oba-oba. Nós temos que aprender a obedecer. Obedecer a Deus em tudo, no comer, no beber, no vestir, no trabalhar, no santificar o dia do Senhor, de pôr do sol a pôr do sol, de nos prepararmos para o dia do Senhor. Obediência, temos que ensinar aos nossos filhos, não pela palavra, mas pelo exemplo. Obediência. E nós só temos 3 anos para ensinar aos nossos filhos obediência. Deus deu pouco tempo para nós ensinarmos os nossos filhos obediência. Os 3 primeiros anos de vida. Pastor, mas meu filho já tem 5. Sorry. Mas você ainda tem mais 2 anos para tentar vergar o rebento. Dobrar a vara. Até os 7 anos. Para aqueles que não aproveitaram os primeiros 3 anos, já ficou muito mais difícil. Mas ainda você pode tentar até os 7 anos. Depois dos 7 anos, se você tenta vergar a vara, vai quebrar. Vai quebrar. Quem não aprendeu obediência até os 7 anos, muito dificilmente. Tem exceções. Tem exceções, mas nós estamos falando em regra. Os 3 primeiros anos são os mais preciosos para ensinarmos uma criança a ouvir não, a colocar limites, a ensiná-la a comer na hora certa. Como comer na hora certa? Criança não pode comer a qualquer hora? Deu fome, come. Não. Não. Criança não come a hora que dá fome. Você tem que estabelecer horas para que ela coma, horas para que ela durma, horas para que ela brinque, horas para dormir, hora para levantar. Ah, não quer dormir. Não quer dormir, então não dorme. Ah, não está com vontade de comer. Bom, não está com vontade de comer, então não come. Então a criança tem uma vontade soberana que prevalece no lar. Queridos, as crianças estão aí nas nossas mãos, colocadas por Deus como herança do Senhor, para serem educadas, disciplinadas, ensinadas. No livro Lar Adventista, página 250,
diz assim: não há casualidades. Não existem casualidades nesta vida. A colheita será determinada pelo caráter da semente semeada. Lar Adventista, página 250. Você planta, você colhe. Ah, mas eu ensinei, fiz tudo certinho, meu filho está fora da igreja. Ele vai voltar. A semente está plantada. Meus pais também fizeram tudo certinho, e eu também saí da igreja, mas Deus me trouxe de volta. A questão não é sair ou não da igreja, meu irmão. A questão é que nós se plantamos ou não a semente verdadeira, da reverência, do amor a Deus, da obediência. Porque se nós fizermos a nossa parte, o Espírito Santo faz a parte dele. E ele trará de volta os nossos filhos. Mas nós temos que semear a boa semente na infância. Se como pais semearmos descuido e negligência, então ceifaremos a amargura. Talvez esses dólares que você está ganhando, trabalhando fora e deixando sua criança com a babysitter, talvez você tenha que repensar. Repensar. Eu fico feliz porque alguém diz assim: conselho, se fosse bom, seria vendido e não dado. Mas há pessoas que aceitam conselhos. Eu visitei uma professora de piano que convidou-me para visitar o lar dela. E então eu percebi que ela dava aulas de piano e deixava os dois filhos na babysitter. Cristã, a babysitter. Evangélica. E eu disse para ela: olha, talvez o dinheiro que você esteja ganhando como professora de piano fora não compense. Talvez se você desse aula só em casa, você ganharia bem menos, mas você estaria com os seus filhos. E o sustento da casa, o homem tem que se virar. Você vai ajudar. Ontem na coinonia os homens reclamaram, falaram que eu enchi a bola das mulheres e nós homens temos que assumir. Temos que assumir. A esposa deve ajudar, sim. Deve ajudar e pode ajudar. E vai ajudar. Mas não pode ser 50-50. Não. Não pode ser meio a meio. Porque é muito pesado o trabalho da mulher em casa. Para ela fazer o mesmo trabalho que um homem faz fora de casa. Não dá. Você não vai ter esposo por muito tempo. Ela vai envelhecer. Ela vai se desgastar. Portanto, nós temos que repensar os nossos valores. Reavaliar. E então, depois de alguns meses, agora, quando eu estava saindo, me aposentando, esta pessoa fez questão de, na porta da igreja, ao me cumprimentar, ela disse: pastor, eu aceitei o conselho. Eu já faz um mês que eu não estou mais dando aulas fora de casa. Eu estou com os meus filhos todos. Porque eu perguntei: quantas crianças estão na babysitter? Tantas crianças. Quantas crianças mais velhos, meninos mais velhos que o seu? Tantos. Falei: como é que ficam meninos mais velhos brincando com meninos mais novos? Só dá o que não presta. Só dá o que não presta. As crianças são abusadas nos lugares que você menos imagina que elas são abusadas. Os lugares em que as crianças são mais abusadas são dentro do lar. E depois, em segundo lugar, dentro do círculo que nos é conhecido. Geralmente é aí que acontece. Portanto, criança deve estar debaixo dos nossos olhos. O tempo todo. Mas dá muito trabalho. Mas é a missão. Criar filhos para Jesus exige submissão, renúncia, mas é isso que Deus quer. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E se você tiver um filho fora dos caminhos do Senhor, e você fez uma boa semeadura,
você pode cobrar do Senhor. Não é o que Deus disse? Lá trazei os dízimos e fazei prova de mim. Se você dedica a sua vida para educar seus filhos no caminho do Senhor, e eles estão ausentes do caminho do Senhor, você pode cobrar do Senhor: Senhor, eu quero a tua promessa. Eu quero a tua promessa. Eu quero ver o cumprimento da tua promessa. Deus vai nos dar os nossos filhos, porque Ele os ama. Ele os ama muito mais do que nós. Durante mais de 16 ou 20 anos, desde o tempo de Manaus, 1989, desde 1989, eu aprendi com o pastor Moisés Nigre, quando ele nos visitou lá em Manaus, fazer o jejum um dia por semana para a salvação dos filhos, para o casamento dos filhos. Mas eles eram crianças ainda. Em Manaus eles tinham, estou falando por Arruda, né? Eles tinham lá seus 9 anos, 10 anos, mas nós já estávamos orando e jejuando pelo casamento deles, pela salvação deles. E para a honra e glória de Deus, eles estão todos firmes no caminho do Senhor. Mas é jejum e oração, irmãos. Esse é o melhor método de educar filhos. É com jejum e oração. As minhas netinhas não se cansam de perguntar, porque quando eu estou de bermudas aparecem os calos no joelho. Não tem como esconder o calo no joelho. E as minhas netinhas sempre estão perguntando: vovô, isso é da oração? Fala, é assim, querida. Isso é de oração. Calo nos joelhos. Joelhos sem calo é igual Bíblias novinhas, limpinhas, páginas limpinhas. É Bíblia que não é lida, não é estudada. Joelhos sem calo é uma vida sem oração. Não, pastor, mas eu faço minha oração sentado ou caminhando. Eu vivo uma vida de oração. Parabéns, tem que viver uma vida de oração. Mas isso não exclui, não nos isenta de passarmos algum tempo ajoelhado aos pés de Jesus cada dia. Cada dia. Não nos isenta. Certo pastor estava tendo problemas com seus 2 filhos. Quando um pastor tem problema com os filhos, é bem mais complicado, porque influencia a igreja toda. Ele permitiu que os filhos tomassem as rédeas. Se tornou sujeito aos filhos. Eu me lembro daquele amigo que visitou a Austrália e quando voltou, perguntaram para ele: e daí, gostou da Austrália? Ele disse: gostei. Porque a Austrália é muito parecida com o clima do Brasil, tal. Mas o que eu mais gostei, ou mais, não gostei, mas o que eu mais admirei na Austrália, foi a forma submissa e cortês como os pais obedecem os filhos. Será que este é um mal só da Austrália? Acho que não, não é, irmãos? Eu estou percebendo que em muitos lares a vontade da criança é lei. A criança come o que ela quer comer, veste o que ela quer vestir, e não dê para ver. A vontade da criança é lei. Mas a vontade de Jesus tem que ser lei. Você nunca pode permitir que a criança faça escolha entre o bom e o ruim. Você traça um círculo e escolhe, coloca dentro do círculo 2 coisas boas. E deixa a criança exercitar a escolha entre as 2 coisas boas. Nunca entre uma coisa boa e outra ruim. Por exemplo, você nunca vai deixar a criança optar entre arroz branco e arroz integral. Não é por aí. Você pode deixar a criança optar entre arroz integral e macarrão integral. Você pode deixar a criança optar entre feijão preto e feijão branco. Mas você não pode deixar a criança optar entre comer feijão ou não comer. Porque ali está o ferro, ali está a proteína. Ela precisa. Ela vai comer muito ou pouco, mas tem que comer alguma coisa.
Você não vai deixar a criança escolher entre o pão branco e o pão integral, não. Você coloca entre o pão de centeio e o pão integral. E ela escolhe entre um e outro. Você não deixe a criança ser tentada pelo diabo, colocando a opção errada e a certa, porque ela vai sempre escolher o quê? A errada, porque a natureza pecaminosa está na criança como está em nós também. Nós temos que orientar os nossos filhos para que eles saibam fazer escolhas corretas, escolher entre o bom e o melhor. O bom e o excelente. E este pastor, com problemas com os filhos, percebeu que a sua credibilidade estava caindo. A malignidade dos filhos chegou ao extremo deles começarem a transar com as meninas da igreja, na porta da igreja. Poderiam ter escolhido outro lugar, mas escolheram a porta da igreja, o hall. Eu quero que vocês leiam essa história, está em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 22. É a história de Eli, o pastor Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. Aqui nós lemos, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22 em diante. Era, porém, Eli já muito velho. Mas isto não é desculpa. Ser velho não é desculpa para frouxidão. Se ele tivesse educado os filhos quando eram pequenos, não tem problema nenhum de você ser velho, se você educou os filhos no caminho do Senhor. Mas ele era velho e não tinha educado os filhos no caminho do Senhor. E mais, ele era velho e intemperante. Por que que os filhos de Eli eram intemperantes? Aprenderam com o pai. E há pessoas que perguntam: pastor, Eli está salvo? Não, não está salvo. Eli está perdido. A Bíblia diz que Eli já era velho, e o que mais? E ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E o que é que Eli fazia? Nada. Nada. Colocava os filhos acima de Deus. Esta história é uma história muito cabeluda. Mas, queridos, hoje nós como pais poderemos estar em proporção menor. Podemos estar colocando os filhos acima de Deus. Quando os deixamos escolher coisas ruins, quando sabemos que não são coisas que agradam a Deus. Por que que você ensina o seu filho a comer carne? Por quê? Tem pessoas que não são adventistas, são pessoas que não conhecem Jesus e que nunca comeram carne. Tem milhões deles. No hinduísmo, na nova era. E por que que nós, pais adventistas, temos que ensinar? Ah, meu filho quer. Sim, ele pode querer. Mas você tem que ensinar por preceito e por exemplo que Deus quer que você deixe os animais em paz. Vocês já ouviram aquele vídeo? Já assistiram aquele vídeo que correu já o Brasil todo? Daquele meninozinho que a mãe queria que ele comesse polvo? E ele, o menino que não come carne. Coloque lá na internet, entra lá, o menino que não come carne. Você vai assistir. Que lição, que sermão o menininho fez. As minhas netinhas já assistiram dezenas de vezes e querem assistir. Já decoraram. Já decoraram. Queridos, nós temos que ensinar os nossos filhos o que Deus quer. E não colocar diante dos nossos filhos carne com sangue. Porque vicia. Cria dependência. E é difícil deixar. E nós pais viciamos os nossos filhos e depois de adultos eles terão que sofrer
para abandonar, porque vão ter que abandonar. Porque no céu não vamos matar os animais. Vamos deixar os animais em paz. A Bíblia diz que os filhos de Eli chegavam com um garfo. Chegavam com um garfo e metiam o garfo no caldeirão do povo de Israel. Estava cozinhando as carnes, eles metiam o garfo assim e tiravam aqueles pedaços, os melhores pedaços. Isso revoltava o povo de Israel. Eles eram intemperantes no comer e também no sexo. Queridos, Eli pensava que por certo seus filhos, Ofni e Finéias, iam amadurecer com o tempo. Muitos pais dizem, isso é coisa de criança. Ah é? Desobediência, irreverência, dar tapa na cara do pai, arranhar, isso é coisa de criança? Não, isso é coisa do diabo. Isso é coisa de uma natureza pecaminosa que está dominando. E Deus quer que o seu filho seja dominado por uma natureza espiritual que Deus quer implantar nele. Não nasceu com ele. Tem que ser implantado uma natureza espiritual nos nossos filhos. Mas como Deus vai implantar a natureza espiritual no nosso filho? Pela oração e pelo jejum dos pais. O Espírito Santo gera nos filhos a natureza santa de Jesus. Eles passam a gostar do que é de Deus. Passam a amar daquilo que é de Jesus. Encontrar prazer nas brincadeiras simples, longe dos videogames, longe. Mas os filhos de Eli, quanto mais eles cresciam, ele desculpava os filhos. Os pais vivem desculpando os filhos. Quando ele está maroto, ele diz, ele está com sono. É. Não desculpem os pecados dos filhos. Aceitem. Não, está errado mesmo. E eu vou jejuar uma vez por semana, um dia por semana, para salvar os meus filhos. Porque Deus quer que nós salvemos os nossos filhos. À medida que Ofni e Finéias foram crescendo, foram ficando mais atrevidos, profanos, irreverentes, egoístas. E o mal aumentava. A influência do sacerdote Eli foi constantemente neutralizada pela maldade dos filhos. E o pai começou a passar por vexames e as coisas chegaram finalmente ao ponto de Deus mandar um recado para Eli. E eu quero que vocês leiam o recado que Deus mandou agora, que está aqui no capítulo 2, do primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Leiam comigo, verso 29 em diante. Verso 29 em diante. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim? Qual é a frase aqui? Primeira, por que dais coices contra os sacrifícios do Senhor? Por que vocês desprezam a palavra do Senhor? Honrando mais os filhos do que a mim. Será que é difícil saber o que Deus quer de mim como pai? Dos meus filhos? Não, não é difícil, porque eu tenho a Bíblia, eu tenho o livro Lar Adventista, eu tenho o livro Orientação da Criança, enfim, toda a luz que Deus quer que o seu povo beba e assimile, está na Bíblia, está também nos livros Orientação da Criança. Mas queridos, muitos desprezam a Bíblia e desprezam o Espírito de profecia, e honram mais aos filhos do que a Deus. Vejam o verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa, Eli, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, mudei de ideia. Eu prometi, mas agora eu tiro a minha promessa. Por quê? Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. Deus não é bonzinho não, meus irmãos. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Porque Ele é bom, Ele disciplina. Porque Ele é bom, Ele nos deu 10 mandamentos, dizendo não, 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 não. Porque Ele é bom, Ele ensinou a mim e a você a ouvir não. E assimilar o não. Porque é para o nosso bem. Porque Ele é bom. Agora, se Ele fosse bonzinho, como Eli,
nós todos nos perderíamos. Mas Eli era bonzinho. E porque ele era bonzinho, Deus disse: aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envilecidos, serão desprezados. Amor incondicional está sendo confundido. O que é amor incondicional? Amor incondicional é que Deus, sendo nós pecadores, deu seu Filho a morrer por nós. Amor incondicional. Sendo pecadores, Ele deu seu Filho para morrer por nós. Ele não estabeleceu condições para Jesus morrer por nós. Ele morreu por nós, mesmo sendo pecadores. Até aí foi incondicional. Mas daí para frente, companheiro, tudo é condicional. Para que todo aquele que nele crê, isso é condição, não pereça, mas tenha vida eterna. Se confessares os pecados, eu perdoarei. Condição. Se me amar, guardarão os meus mandamentos. Condição. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aquele que confessar o meu nome diante do mundo, eu confessarei o nome dele diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Tudo é condição. Porque nós estamos vivendo num período, numa era, em que tudo parece que é amor incondicional. Não é, irmãos. Amor incondicional foi o ato de Deus, o Pai, ter dado o seu Filho para morrer por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas depois que você abraça a Jesus, Ele é Senhor, e Ele manda, Ele tem ordens. E nós somos servos, nós temos que obedecer. No livro Patriarcas e Profetas, página 618, diz assim: aqueles pais que seguem suas próprias inclinações, com uma afeição cega. O que é afeição cega? Amor cego. Hoje, em vez de até que a morte nos separe, os casais estão dizendo até que os filhos nos separem. Porque a esposa diz: se você surrar meu filho, já nem fala nosso, né? Já fala meu. Se você surrar o meu filho, eu chamo a polícia. E quando o pai dá uma cintada ou uma varada, não é? A mãe vira e diz: seu monstro, na frente da criança. A criança fica toda cheia de si, porque o pai é um monstro, porque deu uma cintada ou deu uma varada. Até que os filhos nos separem. Queridos, vejam o que Deus está dizendo. Surrar a criança deve ser a última opção, irmãos. O meu primeiro filho, nosso primeiro filho, apanhou mais do que precisava. Mas até que não fez mal para ele, não é? Mas eu confesso que eu não precisaria ter surrado o meu filho tanto quanto surrei. Primeiro filho, eu estava cheio de ideal, não tinha criado nenhum ainda. Mas, queridos, embora seja a última opção, ela existe. Ela existe. E a criança tem que entender que ela existe. E não é ficar ameaçando, não. Porque ficar só ameaçando deixa a criança sem vergonha. Aqueles pais que seguem suas próprias inclinações com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação dos seus desejos egoístas. Querem comer toda hora, snack. Como é que se resolve o problema de snack? Não se compra snack. Meus filhos nunca beberam Coca-Cola, nunca beberam Guaraná, nunca beberam soda, nunca beberam refrigerante, porque dentro de casa nunca existiu, não existe. Se você traz para dentro de casa, você traz, como é que você diz depois? Não, não pode. Como não pode? Está dentro de casa, está dentro da geladeira. Não traga para dentro de casa. Não deixe o seu filho ter que escolher entre o ruim e o bom. Deixe que seu filho escolha entre o bom e o melhor. O bom e o excelente. E diz aqui no livro Patriarcas e Profetas,
condescendendo com eles, com as crianças, na satisfação dos seus desejos egoístas, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal. Tornam manifesto que estão honrando seus ímpios filhos mais do que a Deus. E continua na página 623 do Patriarcas e Profetas. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. É como se nós estivéssemos praticando aqueles pecados. Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento, Patriarcas, Profetas 623. Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. De que adianta? Confessar a falta e não renunciar ao pecado. Não adianta nada. Por isso, Ofni e Finéias morreram num só dia. E Deus disse, teus filhos vão morrer no mesmo dia. Só que Deus não falou que Eli também ia morrer no mesmo dia. E Eli morreu no mesmo dia. Há pais que dizem, prefiro que os meus filhos pratiquem o pecado dentro de casa do que fora. Prefiro que os meus filhos tragam este filme para assistir dentro de casa do que vão ao cinema para assistir. Prefiro que o meu filho transe com a sua namorada dentro do quarto, aqui protegido, tal, do que ir lá para um motel. Ah, é? Será que faz diferença entre o seu filho pecar longe dos seus olhos ou pecar debaixo dos seus olhos? Faz alguma diferença? Faz. Se ele peca longe dos seus olhos e você nem está sabendo, ele vai se perder sozinho. Agora, se ele peca debaixo dos seus olhos, você sabe, você se perde como Eli se perdeu, junto com os filhos. Essa é a diferença. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo num período em que o quarto da criança é o quarto da criança. É intocável. O que ela faz ali é sagrado, é dela, é direito dela. Não, irmãos. Não existe o quarto da criança. Existe um lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu falo eu e minha casa serviremos ao Senhor, inclui a geladeira, inclui a panela, o fogão, inclui o quarto do meu filho, inclui tudo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O lar tem que ser refúgio para os filhos. E não tentação. Se o lar é a tentação, se o pecado está dentro do lar, não tem mais esperança. Para onde o filho e a criança vai buscar, vai correr em busca de ajuda, se dentro do lar está a tentação? Eu quero ler para vocês uma carta. Ela foi escrita e intitulada como a mãe mais severa do mundo. Foi escrita em 1970, publicada no Globe Auburn, como uma carta aberta. Eu vou ler alguns trechos da carta. Quando criança, tive a mãe mais severa do mundo. Enquanto outras crianças comiam doce na primeira refeição, ela me fazia comer cereais, ovos e pão torrado. Já pensou? Que mãe, hein? Minha mãe insistia em querer saber onde estivemos. Era uma detetive. Você diria que estávamos numa prisão. Ela queria saber quem eram os nossos amigos e o que estávamos fazendo. Quando dizíamos que iríamos nos ausentar de casa durante 1 hora, ela fazia questão de que chegássemos dentro desse prazo marcado ou antes. Lamento ter que admitir, mas realmente minha mãe teve a coragem de transgredir as leis que regulam o trabalho das crianças. Ela nos fazia trabalhar. Tínhamos que lavar os pratos, arrumar as camas, aprender a cozinhar, fazer toda a espécie de coisas dentro de casa. Eu creio que a minha mãe permanecia acordada a noite inteira, imaginando coisas para fazermos no dia seguinte. Ela insistia sempre que falássemos a verdade, toda a verdade, coisa alguma a não ser a verdade. Quando entramos na adolescência, ela se tornou mais ativa ainda.
Nada de buzinas tocando em frente de casa e a gente sair correndo para dentro do carro dos namorados. Nada disso. Mamãe exigia que os nossos namorados viessem conversar com a gente dentro de casa. Estava me esquecendo de mencionar que enquanto minhas amigas já estavam namorando com a idade de 12 ou 13 anos, minha antiquada mãe se recusava a permitir que eu namorasse antes dos 15 ou 16. Sua palavra não voltava atrás. Tenho que confessar que a minha mãe foi uma negação como mãe, pois nenhum dos filhos foi preso até hoje. Nenhum dos filhos espancou o seu cônjuge. Todos os meus irmãos serviram ao governo do seu país, voluntariamente. Tomando isto por base, estou procurando criar os meus filhos. Vocês veem? Agradeço a Deus por haver me dado a mãe mais severa do mundo. Assinado, outra mãe. Queridos, se eu fizesse uma avaliação aqui entre a história do Eli e a história desta mãe mais severa do mundo, talvez alguém iria dizer que Eli era o melhor pai do mundo e que esta mãe aqui era insuportável. Mas, na volta de Jesus, Ofni e Finéias vão colocar o dedo no nariz do pai, falando: você me levou à perdição. Você é a causa da nossa desgraça. Porque nunca nos colocou limites. Nunca nos ensinou a ouvir não. Nunca sustentou um não. O amor ou o ódio? O que você prefere? O amor ou o ódio? A loucura do pai e da mãe é permitir que os filhos cresçam na desobediência, na rebelião, pensando que quando ficarem mais velhos, vão melhorar. Não é o tempo que melhora ninguém. É o Espírito Santo. E tem que ser com jejum e oração para o Espírito Santo melhorar os nossos filhos. Os pais que cuidadosamente, com jejum e oração, amor e disciplina, procuram educar seus filhos, podem ser considerados servos demais chatos. Mas a eternidade revelará que foram pais controlados pelo Espírito Santo. Amém? Pais, marido e esposa, controlados pelo Espírito Santo. Um lar onde a palavra de Deus é lei. Honraram mais a Deus do que aos filhos. Que a paz e a graça do meu Senhor Jesus estejam com você, meu querido irmão, meu querido pai, minha querida mãe, meus queridos filhos. Que o amor de Deus encha o vosso coração. Preparemos nosso lar para a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, que você possa dizer: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Aleluia. Aleluia.